O segundo critério de análise de investimento é a taxa interna de retorno, conhecida como TIR. Mas para entender o que é a TIR, nós temos que começar entendendo bem como é que é o VPL, as consequências do critério do VPL para comparar com a TIR. Então o VPL, no nosso caso do exemplo anterior, no caso do VPL do nosso exemplo, ele é positivo. Então ele indica a viabilidade econômica da alternativa. Outra conclusão é que os 150 mil de investimento será recuperado até 5 anos. Existe uma proteção adicional ao empreendimento de R$ 37.449,60, que é o valor do VPL, porque esse valor aqui ele excede os 12% de custo do capital que o projeto tem. Então, por isso que ele se torna uma proteção. Na realidade, ele é um lucro de valor econômico que excede os ganhos mínimos exigidos, no nosso caso 12%. Então, no VPL, o custo de capital está embutido no cálculo, no caso nosso aqui 12%. Vamos conceituar TIR. A TIR ela não tem como finalidade a avaliação da rentabilidade absoluta. Então, por exemplo, ela não vai dar um valor que nem o VPL deu, 37.449,60. Ela objetiva encontrar a taxa intrínseca de rendimento. Então, ela vai te dar uma taxa que aquele rendimento te proporciona. Essa taxa é a taxa quando o VPL for igual a zero. Nós temos um VPL que deu 37.449,60 e estava com uma taxa embutida nesse cálculo de 12%. Aqui nós vamos calcular uma taxa, ou seja, faz-se a pergunta: qual a taxa do empreendimento para o VPL dar zero? Nós temos aqui a representação gráfica da TIR. Eu tenho o VPL, que é um valor aqui, e o zero está aqui na junção das duas linhas do gráfico. E aqui a outra linha é a taxa interna de retorno. Então, a curva contra o zero, ela determina uma taxa para a VPL zero. Então, a representação gráfica da taxa interna de retorno é essa. Então, nós temos uma regra decisória para a TIR. A taxa de retorno esperada sobre o projeto de investimento excede a taxa de retorno requerida. Então, para o nosso exemplo que nós fizemos o VPL, a pergunta seria: a taxa de retorno esperada excede 12%? Se exceder, o projeto criará valor. Se não, não criará valor. Então, fazendo o cálculo da TIR com os mesmos dados daquele cálculo da VPL, nós teríamos essa fórmula no lugar do nosso parênteses, que divide todos os 52 aqui, nosso parênteses aqui elevado a 1, a 2, a 3 e assim por diante. No lugar do I é colocado a taxa. Então, a nossa incógnita é essa TIR aqui, é o I com VPL igual a zero aqui no final. Isso daqui é muito difícil de ser calculado com uma calculadora comum, só calculadoras específicas que podem calcular ou programas que nem o Excel. Calculando o valor desta taxa, nós teremos o valor de 21,66%. Então vejam bem, 21,66% é a taxa interna de retorno do nosso projeto. Eu vou comparar com o que essa taxa? Com a exigência de capital de retorno ou a exigência do custo de capital. Qual que é a exigência no nosso projeto? 12%. 21,66 é maior que 12%, então ela está agregando valor ao nosso projeto. É assim que se analisa a taxa interna de retorno. Se por acaso o nosso projeto exigisse, por exemplo, 25% de retorno de capital, a nossa TIR diria que não era viável, porque ela é menor que os 25%. Então a nossa conclusão é
que a TIR é maior que o custo de retorno de capital exigido, que é de 12%, o que indica a viabilidade econômica da alternativa.